momento muito bom da sua vida e que os seus dias estejam te levando na direção daquilo que você almeja alcançar. É muito bom interagir com você, né, através desse canal. Esse já é o nosso 5º vídeo dessa playlist onde estamos tratando de cenário, mais particularmente do nosso país Brasil. A exemplo dos primeiros vídeos, o vídeo anterior também gerou um bom número de contribuições vindo de diversas pessoas a respeito dos assuntos, dos aspectos que abordamos. A maioria dessas contribuições ainda estão chegando através de outras ferramentas, Instagram, WhatsApp, até mesmo por e-mail, já que são ferramentas públicas aqui da nossa empresa, que estão disponíveis para todos. E essas contribuições são sempre muito boas, contribuições muito válidas, muito pertinentes. Uma delas então me chamou a atenção porque questionava sobre um viés político, talvez, dentro da nossa fala. E aí, aproveitando esse nosso momento inicial, aproveito para clarificar que o objetivo do nosso trabalho é trazer à luz a orientação para que todos nós juntos possamos pensar e refletir sobre coisas que são fundamentais que seja feito agora, porque já impactam muito fortemente no nosso presente e vão impactar com muito mais força no futuro bem próximo. Então são coisas muito importantes para que todos nós, eu desejaria que toda a nossa população brasileira pudesse focar e estar pensando dentro de uma realidade que requer a contribuição de todos para minimizar os efeitos negativos que estão aí e ajudar a encontrar soluções para os problemas atuais. Então, nós estamos vivenciando uma situação que não é uma particularidade do Brasil, é uma problemática mundial e que requer por isso a junção de esforços para que nós possamos encontrar a saída. Não é hora de procurar culpados, de procurar responsáveis, de fazer jogos, é muito mais hora de pensar naquilo que realmente é importante e parar, inclusive, de se fazer politicagem dentro de uma questão tão vital como essa, quando se trata de vidas humanas. Então, independente de onde possa vir, de quem possa ser, todos têm a condição de contribuir e é importante, então, nesse momento, darmos as mãos para que realmente possamos juntos trabalhar para minimizar tudo que está aí dentro da nossa realidade. Porque a quem interessa o caos? Caso o caos seja generalizado, não vai escapar ninguém vai ficar livre dos efeitos dessa onda, caso não haja compreensão e o interesse de buscar a verdadeira solução. Não adianta se tratar sintomas, tem que se procurar eliminar a causa do problema. E aí, essa é uma realidade que precisa ser vista sobre vários anos. Se falarmos dessa pandemia, temos que ver que ela tem aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos educacionais, aspectos de saúde física, mas também de saúde mental, que está sendo muito esquecida, deixando de ser trabalhada dentro desse momento. Então, são conjuntos dentro de uma mesma realidade que nós precisamos nos comprometer, cada um, de dar a sua parcela e encontrar a forma de resolução. E não um jogo de acusações, de aproveitamento com outras finalidades. É hora de pensar naquilo que é essencial, a vida e a qualidade dessa vida das pessoas do nosso Brasil. Quando eu falei no vídeo passado, e foi um ponto que deu muita
muito comentário, a questão a máxima do fique em casa. E aí eu falava pela questão econômica e pela questão social, né, para a gente pensar, né, pela questão da economia, porque é preciso azeitar a máquina produtiva. Se fica em casa, se não vai trabalhar, se a empresa não abre, se não funciona, então como que vai acontecer para que o país se mantenha, para que o país se desenvolva, sem que o setor produtivo possa corresponder, possa fazer aquilo que se propôs, né? Então, até para que as outras dimensões, incluindo saúde, segurança e tudo mais, possa continuar sendo uma realidade. É preciso a geração de recursos. E vem de onde? Do setor produtivo. Fica em casa, resultando em quê? Numa alta taxa de desemprego, como nós estamos vivendo, a fome aumentando nos lares. E aí, pergunto, até quando instituições ou particulares vão continuar podendo manter as famílias necessitadas? Hoje, uma instituição assiste com cestas básicas uma família A. No mês seguinte, vai assistir a uma família B, que também está carente. A essa altura, a família A já voltou a necessitar. No terceiro mês, vai assistir uma família C. A B e a A estão aí precisando de ajuda. E quem vai socorrer? Quem vai chegar? Isso é sustentável? E a dignidade das pessoas, como é que fica? Então me responda, vamos pensar junto, você que inclusive é favorável, às vezes até porque alguém do seu convívio é também um administrador público e até com boa vontade, com boa intenção, mas tem incentivado e tem determinado meios para que as pessoas fiquem reclusas, fiquem em casa. Diga-me, o que é que pode acontecer com um pai de família que vê um filho chorando porque está com fome? O que é que pode acontecer com um filho devotado que vê a sua mãe chorando porque não tem nada em casa? O que é que pode acontecer com um homem, um pai de família respeitável, que se vê de repente sem condição de botar o pão na mesa para o seu filho, para a sua esposa? O que é que pode resultar de tudo isso? Então, até para quem está seguro, recebendo de alguma forma os seus vencimentos, mesmo estando em casa. Mas diga-me, qual é então a segurança, talvez, até de um filho seu que possa ir à rua com um tênis de marca, em determinada ocasião? Até mesmo para você que vai saindo para o trabalho, vai chegando para o trabalho dentro daqueles seus horários, até mesmo para você que tem o seu comércio, as portas abertas e tal. Então, assim, como tudo isso estará seguro dentro de um universo de necessidade extrema, de calamidade pública, de pobreza, porque fome não espera. E como que vai ser resolvido tudo isso sem fonte de trabalho, sem fonte de recursos, sem geração de renda, sem ocupação da mão de obra? Fica em casa, ok, como se resolve toda a situação, tudo mais? A situação econômica está aí. Se a gente falar em termos das famílias, das pessoas, a carência é grande, o ai 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 já se ouve no meio do mundo. E aí, como é que faz? Em termos de país, como se pode pensar num país com todo mundo trancado dentro de suas casas? Como é que vai funcionar? De onde é que vai vir os recursos? Aqui estudos já mostram que 80%, até mais já de 80% do nosso PIB, Produto Interno Bruto, está comprometido com dívidas públicas. Mais recentemente vi na Folha de São Paulo que o patrimônio líquido do país já apresenta um déficit de 4,4 trilhões. O patrimônio líquido que leva em conta as receitas que o país pode ter, o dinheiro que o governo possa ter em caixa, recebimentos que ele possa ter para haver, a participação deles nas estatais, e do outro lado, contas que tem a pagar,
as aposentadorias que precisam ser pagas, alguma outra questão judicial tem também que honrar, e essa conta não está fechando, estamos 4,4 trilhões negativos. E aí como é que fica tudo isso? Aí, de repente, né, toda essa bola de neve vai acontecendo e aí eu volto àquela pergunta: a quem interessa o caos? Né? Então nós temos que ter consciência de saber que a gente precisa encontrar maneiras criativas, produtivas de lidar com tudo que está aí. Não é fugindo, isolando da causa, porque isso não vai à gênese da questão. Né? Então nós temos que ter essa consciência. É importante que toda a comunidade acorde, e o que eu desejo é que a gente não fique adormecido, não fique anestesiado, nem indolente diante de tudo que está aí. Diz respeito a todos nós e cabe a todos nós pensarmos e analisarmos o que fazer e como fazer. E aí a gente ouve falar, no vídeo passado inclusive eu já dizia, né? A importância, né, digamos, até dos nossos administradores públicos observarem, né? Existe uma realidade pandêmica? Tem. Então, assim, as unidades de saúde têm alguma subaproveitada, posso ampliá-la, melhorar as condições para que ela possa atender aqueles que necessitam e desafogar aquelas que já existem, e aquelas que já estão equipadas, como eu posso fazer ampliação, melhorá-las também? Investir em mais entidades, em mais laboratórios, em mais instituições produzindo a vacina, aumentando a compra dos lotes, promovendo vacinação em massa. Os nossos abnegados profissionais de saúde, se estão cansados, e é natural dentro de uma realidade que não se esperava, mas existem muitos outros profissionais de saúde que estão aí querendo também uma oportunidade de começar a trabalhar, de entrar no mercado. Por que não amplia a equipe, não investe nisso até para permitir o rodízio de profissionais e não sobrecarregar a quem já está na linha de frente? São alternativas que podem gerar solução, e não simplesmente dizendo fique em casa, não vai resolver, o problema vai continuar aí. Então, aonde estamos esperando chegar, com tudo isso? Então, são vários os impactos. Aí são iniciativas que precisam ser pensadas e trabalhadas no conjunto para que elas sejam eficazes. De repente a gente ouve falar de administrador público que é uma verba que seria para combater a pandemia, usa para outros fins, inclusive para pagar ao funcionalismo público, cobrir folha. Não que os nossos funcionários públicos não mereçam receber, claro que merecem receber seus vencimentos, mas assim, se aquele recurso veio com outra finalidade, é preciso falar a verdade, é preciso ser honesto e dizer assim: olha, está faltando recurso. Por quê? Porque o setor produtivo que injeta dinheiro na máquina está parado. É por isso que a gente não pode simplesmente dizer não saia, não venha, não vá trabalhar, fecha as portas, porque não é real, não mantém, não é sustentável. Então, essa é uma realidade compreendida por todos. Então, isso é só uma questão econômica, mas tem vários outros aspectos, a questão social, por exemplo. Então, assim, na medida em que a gente diz assim, fica em casa, ok, como? Como será que as pessoas mais, digamos assim, bem resolvidas financeiramente, com uma vida mais tranquila em termos de patrimônio, de recursos financeiros, passa o seu período de reclusão? Dentro das suas casas ou aonde, como é que é? Porque é um fato interessante, eu vi uma matéria recentemente do governador de São Paulo, sobre o governador de São Paulo, que inclusive é um dos grandes defensores do isolamento, do lockdown e tal, até com medida realmente de cuidados com a população do seu estado. Mas assim, uma matéria falando que numa fase vermelha, numa fase crítica do estado, ele tinha viajado a passeio para Miami.
e deixado o vice, né, assumindo, e aí foi quando o vice dele adoeceu e ele teve que voltar às pressas e foi se desculpar com a população e tudo mais. E agora mais recente, numa matéria que saiu com fotos, mostrando o mesmo governador, né, num desses últimos feriadões que aconteceram, né, onde a cidade estava com novas medidas de restrições, num hotel de luxo no Rio de Janeiro, na piscina. A matéria enfocava o fato de inclusive estar sem máscara, o que é natural, estar na piscina, e ele também tem todo o direito de estar no hotel de luxo, onde quer que seja, não é? A questão é assim, é que se compararmos o que uns podem fazer com o que a grande maioria pode fazer em ter que permanecer dentro de casa, é que é a grande questão a ser levada em conta. Aí eu estava pensando assim, e aí assim, o ficar em casa, tem muita gente, por exemplo, que não tem na Netflix e vai ficar em casa, e aí com uma criança pequena, e aí a gente ouve falar no aumento do feminicídio, a gente ouve falar nos abusos sexuais, a gente ouve falar nos problemas de várias naturezas, com aquele tempo forçado, né, dentro de uma convivência, vamos dizer assim, não planejada, mas então são aspectos sociais que têm suas repercussões, né? Então a gente tem que ter essa consciência, né? Tem várias implicações. A questão educacional, por exemplo, né, eu falei no vídeo anterior que a gente iria abordar melhor esse tema, e vamos fazê-lo com mais detalhamento. Mas agora, para encerrarmos essa nossa conversa nesse momento, é ainda sobre a questão de sintomas e causas. Hoje, uma outra coisa que se fala é com relação à superlotação dos hospitais, né, das UTIs, e assim, não é de hoje. Infelizmente, não é de hoje, e a pandemia não provocou esse estado de coisas, ela apenas revelou o que já vinha de bastante tempo, né? Enfatizando aí a necessidade de cuidados e maior atenção por parte, né, de quem de direito. Porque olha só, nesse exato dia em que gravo esse vídeo, está completando 12 anos do falecimento do meu pai. Meu pai era parkinsoniano e num determinado dia, há 12 anos atrás, finalzinho de tarde, começo da noite, ele teve uma convulsão e foi levado às pressas para um dos maiores hospitais públicos, o hospital regional de uma das maiores cidades do estado. Como ele morava em cidade diferente da minha, né? Quando aconteceu, então me comunicaram e eu saí então numa viagem à noite já, rodando 3 horas numa estrada mais esburacada que queijo suíço, né? Sem acostamento, mal sinalizada, mas fui, né? Porque se tratava do meu pai, né? Então só esse percurso já evidencia, né, outros cuidados, né, de que a população é merecedora, não é? Mas vamos lá, então chegando à respectiva unidade de saúde, ao respectivo hospital, né, já por volta das 10 horas da noite, das 22 horas, meu pai lá estava, né, numa salinha, já com um respirador, e aí uma enfermeira me informa que ele precisa urgentemente de uma UTI. E começou minha maratona no hospital para com quem falar, quem de direito, a respeito dessa necessidade. Lá pelas tantas, né, na sala dos médicos, consegui falar com uma médica, muito novinha, eu acredito que aquela médica não devia ter nem 30 anos, né, naquela época. E falei da necessidade do meu pai, inclusive ela tinha passado, né, numa ronda lá, e ela olhou para mim e simplesmente disse assim: não tem vaga na UTI. E quando apareceu uma vaga, tem gente mais jovem esperando.
E foi embora. Aí eu fiquei ali parado naquele corredor, no estado de perplexidade, tentando entender por que uma pessoa, por ter mais idade, de repente passa a ter menos valor. Uma vida pode ter menos valor que a outra. E aí, assim, aquilo tudo ficou muito confuso para mim naquela hora, né? E realmente não consegui quem nos ajudasse, né? No outro dia, meu pai foi a óbito. E assim, já naquela época, 12 anos atrás, não tinha pandemia. Nem era o governo que está aí. Mas já tinha paciente nas macas pelos corredores, paciente sentado em cadeiras nos corredores, não tinha leito, UTI sem vaga. Então assim, essa realidade não é de agora, não foi a pandemia, já vem de muito tempo. A falta de investimento na saúde, a falta de cuidado realmente com aquilo que é essencial, né, para as pessoas, para a vida das pessoas. E são essas coisas que eu quero que a gente perceba que precisam ser pensadas por mim, por você, por todos nós, né? Então assim, gente, olha só, para concluir, né, essa nossa conversa, eu digo assim, é importante que perguntemos, é importante que estudemos, é importante que movimentemos-nos na seara da ciência, da filosofia, mas nunca esqueçamos de amarmos uns aos outros como Deus nos amou. Até o nosso próximo contato.